Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais focado no resultado do Corinthians, brother. Corinthians do Memphis Depay, do Yuri Alberto, do Rodrigo Garro, do Igor Coronado, do Carrídio, do Hugo Souza, e enfim, do André Ramalho e de toda a nação corintiana que ontem conseguiu vibrar com mais uma vitória na Neoquímica Arena por 2-1 em cima do Cruzeiro. Gols de Memphis Depay e Yuri Alberto. O gol do Cruzeiro foi do Kaique. Vamos lá. Corinthians começa o jogo com bom volume de jogo, fazendo boas jogadas, e logo aos 10 minutos, 10, 11 minutos, o Memphis faz uma pintura. A bola consegue sobrar ali na área, vem para o craque só faz limpar e dá um belo de um chute de fora da área para fazer o primeiro gol do Corinthians. Logo em seguida, alguns lances depois, o André Ramalho vem da área, vem praticamente como meio armador, dá assistência para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto chuta, desvia no zagueiro e faz o segundo gol do Corinthians. O gol do Cruzeiro foi um pouco semelhante. Kaique chuta de fora da área, a bola desvia no André Ramalho e acaba cobrindo o Hugo Souza. Mas vamos agora para alguns aspectos interessantes da partida. A partida foi marcada ontem para as 11 horas da manhã. Aí é uma opinião particular minha, e até o Memphis falou sobre isso ontem pós-partida, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, o juiz entendeu que ele fez cera no finalzinho do jogo. Acho que foi exagero do juiz, acho que o juiz acabou exagerando em dar o terceiro amarelo, mas tudo bem. Está suspenso da próxima rodada contra o Vasco. Mas eu nunca consegui entender o motivo de ter jogo às 11 horas da manhã. Brother, a gente não está na Sibéria, a gente não está no Canadá, não estamos na Antártida e muito menos na Groenlândia. E aí você marca jogo às 11 horas da manhã, com calor de 30, 40 graus. Lá em São Paulo estava marcando mais ou menos os 30 graus. Os jogadores já estavam reclamando do calor. Imagine quando a partida é às 11 horas da manhã aqui no Nordeste. Eu acho que não tem lógica nenhuma o que a Confederação Brasileira de Futebol faz com esses horários malucos aí de jogos de futebol. O jogo já é às 4 horas, exatamente isso, porque o sol já está se pondo e já fica um clima um pouco mais ameno, a temperatura já cai um pouquinho, já fica a situação um pouco melhor. Então, acho que jogo às 11 horas da manhã, tanto para o masculino como para o feminino, é uma loucura, porque vai comprometer a parte física dos jogadores e até mesmo também comprometer algumas situações da partida, como, por exemplo, o lance de lesão por excesso de calor, uma cãibra ou alguma coisa a mais, que o jogador acaba se esforçando um pouco a mais. Então, acho que a CBF deveria ver essa situação, reaver essa situação, para poder não ter mais jogo às 11 horas da manhã, porque isso é um absurdo. Mas vamos agora falar um pouco sobre algumas individualidades no elenco do Corinthians. Foi uma das melhores partidas do Memphis, isso é fato. Tanto é que o treinador holandês, existem notícias, existem boatos, de que o treinador holandês acompanhou essa partida, elogiou o Memphis e meio que deixou no ar que ele vai ser convocado para a próxima rodada da Liga das Nações em março do ano que vem. E isso acabou motivando até também o jogador, porque essa notícia sai um dia antes da partida e ele já entrou pilhado no jogo para tentar resolver a partida o mais rápido possível, até porque para ele é interessante que ele consiga ser ali protagonista para poder voltar para a seleção e também conseguir algumas outras metas dele como jogador e também como plano de marketing. Outro detalhe é que ele quase também faz o segundo gol dele na partida, que foi um lance lá que a bola sobra, e ele meio que passou ali do tempo da bola, a bola acabou indo pelo canto do gol. André Carrídio, monstro, jogando bastante. Charles também entrou durante a partida, jogou muito bem. E o Rodrigo Garro, fora de série, um excelente jogador. Acho que o Corinthians hoje tem chances de conseguir ir para a Libertadores, e é importante que consiga ir para a Libertadores, até porque o Corinthians precisa ir para a Copa do Brasil do ano que vem. A CBF tentou uma manobra aí para diminuir as vagas dos times brasileiros na
pré-Libertadores e também eliminar os playoffs da Sul-Americana, mas a Conmebol não acatou e continua tudo do jeito que está. Então o Corinthians tem grande chance, até porque agora pega o Vasco, que era um confronto direto, quando está na frente do Vasco nesse momento, mas era um confronto direto, pode acabar sendo também um confronto direto dependendo do resultado do jogo do Vasco. E também ainda vai pegar o Bahia. E esses jogos são importantes porque são jogos em casa. Próxima rodada, depois da do Vasco, é contra o Criciúma, lá no campo do Criciúma, e encerra contra o Grêmio. Acho que o Corinthians, dessas 4 rodadas, consegue pelo menos umas 2 ou 3 vitórias. Conseguindo isso, tem grandes chances de terminar ali no G7. G6 acho muito difícil, até porque o sexto colocado, que é o São Paulo, está na faixa dos 50 pontos. Então, e ontem ganhou o seu jogo, ganhou o jogo de 2-1. Acho um pouco complicado o Corinthians alcançar o São Paulo. Mas G7 é possível. Até porque já ganhou de um dos times que estava ali, né, no G7, que foi o Cruzeiro. Acho que também, caso o Corinthians consiga a classificação para a pré-Libertadores, acho que seria interessante a manutenção do trabalho do Ramon, até porque o Ramon, ele tá mostrando ser um bom treinador. A galera, tem alguns torcedores que criticam, tem outros torcedores que não criticam, mas eu acho que o Ramon está fazendo um bom trabalho. Até porque o Corinthians, antes do Ramon, era um time que não conseguia fazer gols, tomava muitos gols. O Corinthians continua tomando gols, mas está fazendo gols. E esses gols que estão fazendo, está fazendo toda a diferença, porque em algumas situações o Corinthians acaba, às vezes, não tomando gols, consegue a vitória, ou toma gol, mas consegue fazer gols suficientes para conseguir a vitória. Então, isso aqui ficou aí um pouco confuso, o cérebro deve ter dado um nó, o meu também deu aqui um nó muito massa, mas a lógica é mais ou menos essa. Porque o Corinthians antes só tomava gol, ou empatava, ou acabava perdendo as partidas. Hoje o Corinthians pelo menos está ganhando, isso é importante. Já são... Com a vitória de ontem, acho que já são 6 vitórias seguidas, ou são 5, não vou me recordar agora. E isso está fazendo toda a diferença, porque o elenco está ficando confiante e cada vez mais o time está conseguindo ali criar um padrão de jogo um pouco melhor. É uma pena Memphis não participar da próxima partida contra o Vasco, porque o jogo vai ser em casa e seria muito importante que ele pudesse participar até para poder ajudar e também ganhar do Vasco, já que perdeu lá em São Januário a primeira partida. Mas o Corinthians também tem 2 jogadores ali, tem um jogador ali que pode fazer uma grande diferença. 2, na verdade. O Igor Coronado e o Thales Magno. Esses 2 podem fazer ali diferença contra o Vasco. E não só contra o Vasco, para a montagem também do elenco do ano que vem. Existe uma sondagem, isso não é nada ainda que possa ser levado com o martelo batido ou não, mas existe uma leve possibilidade do Corinthians estar abrindo negociações para contratar o Pogba e também o Sérgio Ramos. Mas acho que isso ainda está na faixa da possibilidade, caso a Sport da Sorte, que é a patrocinadora Master, decida patrocinar, bancar o salário, ou até mesmo o Corinthians consiga um outro parceiro para pagar os salários, e também depende da vontade do jogador. Não depende só do Corinthians querer contratar o jogador. E também existiu aquele boato lá do Hinaldo. Não sei até que ponto isso vai chegar, não sei se o Corinthians vai conseguir realmente trazer mais contratações de peso, como foi a do Memphis, porque a do Memphis, além de estar dando resultado em campo, está dando resultado extra-campo. Porque as ações de marketing que o Memphis está fazendo está ajudando a melhorar a imagem do clube, a imagem pessoal do próprio jogador, e como muitos comentaristas e até mesmo jornalistas esportivos e tudo mais falaram, quando o Memphis estava vindo para cá para o Brasil, foram bem categóricos em relação a isso. Na Europa, ele só era um jogador que estava ali, era um bom jogador, mas estava ali no time para tentar fazer alguma coisa, entrava ali, pá, beleza, mas não era o principal jogador. Aqui ele veio para ser o cara do time, aqui ele veio para ser o principal jogador do time. Então, para ele, isso está sendo muito importante, porque ele agora está se sentindo realmente o protagonista e o principal jogador ali do elenco. Tanto é que você percebe isso na torcida. A torcida do Corinthians, com as faixas do Memphis Depay, com camisas da Holanda. Eu nunca vi tanto torcedor brasileiro com camisa da Holanda, principalmente da Holanda. Já vi com camisas da Argentina, da França, mas a Holanda é bem raro. Então, acho que as ações de marketing estão indo
um pouco, estão indo até bem demais. Espero que as coisas deem certo e aguardo realmente que o Corinthians consiga entrar ali no G7, se mantenha no G7 e que o Augusto Melo mantenha o Ramon Dias como treinador do Corinthians no próximo ano, até para poder já dar um pouco mais de confiança para a equipe técnica, para a comissão técnica que está lá. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, Everaldo Lucas 07, e no YouTube, Everaldo Lucas. E é isso aí. Valeu!